Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje domingo, dia 16 de julho. Hoje, em muitos lugares do nosso Brasil, se celebra a solenidade de Nossa Senhora do Carmo e eu quero te convidar nesse dia a meditar comigo a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, irmãos e irmãs, nós estamos hoje, como eu dizia, celebrando esse 15º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, nos apresenta essa parábola famosa de Jesus, a parábola do semeador, que sai pelos campos lançando a semente. E Jesus nos apresenta diversos tipos de terrenos onde a semente caiu. Semente que foi roubada, não chegou a produzir fruto, semente que começou a brotar, mas o calor do sol a matou, semente que caiu em terra que era boa, mas havia ali também espinheiros que cresceram, sufocaram a planta e a planta morreu, e semente que caiu em terra boa e produziu muitos frutos. A semente é a palavra do Senhor. Os tipos de terreno são os muitos corações dos filhos e filhas de Deus, daqueles que ouvem a palavra e que a acolhem ou não acolhem, que permitem ou não que ela cresça e produza frutos. Nós, eu e você, precisamos hoje nos situar dentro dessa palavra, no tipo de terreno que nós temos sido para a palavra de Deus. Ora, Jesus saiu de casa, foi até as margens do mar da Galileia. E é bonito notar que
Jesus é como nós, é homem como nós, é pessoa como nós, também gostava de caminhar à beira da praia, gostava de sentar-se ali para contemplar o horizonte, ver o mar, rezar, meditar. Mas Jesus, sendo quem era, sendo esse Deus verdadeiro que estava no meio de nós, sendo esse grande pregador do Evangelho, não pôde ficar sozinho, porque o povo queria experimentar a palavra de Jesus. A palavra que nós hoje ouvimos, nós a ouvimos por outros interlocutores. Mas aquele povo que se reuniu ao redor de Jesus ouviu essa palavra dos lábios do próprio Messias. Aquele povo que estava ali diante de Jesus constituía naquele momento os diversos tipos de solo onde as palavras que Jesus dizia, palavra do Senhor, seriam lançadas, onde elas cairiam e produziriam ou não os frutos necessários. Vejam, o profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, nos diz, em nome de Deus, que a palavra que desce do céu, ou seja, a palavra de vida eterna, não voltará para o céu sem antes produzir o fruto que Deus deseja que ela produza. Hoje, eu e você, estamos aqui meditando essa palavra. Essa palavra veio do céu. O próprio Deus, palavra feita carne, desceu do céu e habitou entre nós e anunciou a nós essa palavra de vida, palavra que transforma o coração daquele que verdadeiramente a acolhe, transforma tudo ao seu redor. Quando nós tomamos esses 21 séculos de história cristã, nós percebemos claramente o quanto a palavra de Deus, acolhida no coração e na vida de tantos homens e mulheres, transformou não somente as suas vidas, mas o mundo ao seu redor. Quantos são aqueles que, imbuídos dessa palavra, pregaram por todos os cantos e trouxeram homens e mulheres para o coração do Senhor, que fizeram povos inteiros se converterem a esse chamado universal à santidade, fizeram homens e mulheres de todos os tempos desejarem o céu. Esse é o terreno bom, é aquele terreno onde a palavra de Deus caiu, foi acolhida e pôde produzir frutos. E cada um daqueles que acolheu a palavra evangelizou, pregou, mostrou Jesus a uma outra pequena grande multidão. Isso é o que Jesus espera de nós. Que no nosso coração a sua palavra, cada vez que é lançada, ache acolhida, seja de fato colocada para dentro e ela possa produzir os frutos que ela tem o poder de produzir. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, há aqueles que têm um terreno bom, que têm boa vontade, que têm disposição, mas que estão com um pé no mundo e um pé no céu. São aqueles que deixam com que os espinhos do mundo, ou seja, que os desejos mundanos, que as coisas materiais, que tudo aquilo que os envolve, fisicamente falando, sufoque a transcendência da palavra. Eles são materialistas, são terreno bom, mas são apegados às coisas da terra. A palavra cai, cresce, mas quando vem a preocupação com o dinheiro, com os bens materiais, com a fama, essas pessoas logo desistem e a palavra que um dia receberam morre. Nós vivemos muito isso nos dias de hoje. Homens e mulheres que são bons, mas que se perdem por conta das coisas terrenas. Há uma multidão que vive assim, uma multidão que é boa, que tem em si bons valores, mas não são fortes suficientes para dizerem não às coisas da terra e sim à palavra de Deus. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos fala daquele terreno pedregoso, que são aquelas pessoas que acolhem a palavra com alegria, mas que não têm raízes em si mesmas, que não conseguem perseverar na hora da dificuldade. E esse é um problema muito grave dos nossos tempos. Nós temos uma multidão de homens e mulheres que não têm raiz em si mesmos. São homens e mulheres que não tiveram uma boa base familiar, uma base religiosa, que não têm uma base moral, que diante do primeiro sofrimento, da primeira dificuldade, largam tudo. Deixam Deus, deixam a igreja, deixam a palavra e vão correr atrás de qualquer outra coisa, ou até mesmo vão ficar trancados dentro de casa esperando o tempo acontecer. Esses são aqueles onde a palavra brota,
Mas, como diz Jesus, o calor do sol mata a planta que dali brotou. E quando a gente percebe isso nos dias de hoje, nós vamos nos dando conta de que esses são a maioria. São aqueles que dizem que amam a Deus, que vão à igreja, que rezam, mas na primeira tribulação pulam fora do barco. E por fim, como eu falei a vocês, fui trazendo de trás para frente a meditação dessas formas, desses lugares onde Jesus lançou a sua palavra, por fim aquele que é como o terreno à beira do caminho, onde a semente caiu, não havia profundidade, vieram os pássaros e comeram a semente. Esses são aqueles que o diabo nunca permite escutem a palavra. Estão envolvidos com seus vícios, com as suas misérias, presos aos seus pecados. Quantos são aqueles nos dias de hoje viciados em drogas lícitas e ilícitas, pornografia e tantas outras coisas, que lhes impede de realmente darem um salto qualitativo nas suas vidas, de experimentarem a conversão real que a palavra de Deus traz. Nós precisamos rezar muito, muito mesmo, para que o Senhor possa encontrar em nós essa acolhida constante, para que nós, produzindo frutos, possamos levar outros irmãos e irmãs a comerem também desse fruto que é a palavra de Deus, fruto que conduz à eternidade, fruto que traz a salvação. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, diz que a humanidade e toda a criação estão como que em dores de parto, esperando que a salvação chegue logo. E que os sofrimentos desse tempo nem merecem ser comparados àquilo que nós viveremos no céu. Mas enquanto não chegamos ao céu, nós precisamos ser fortalecidos pela palavra de Deus para suportarmos os sofrimentos desse tempo, para vencermos as tribulações, para darmos a Deus a oportunidade de trabalhar a nossa vida, de modo que a nossa vida bem vivida nessa terra, na presença do Senhor, nos conduza à eternidade. Hoje, nós somos aquela multidão que está à beira da praia ouvindo Jesus falar. Que praia é essa? A igreja. Jesus está na barca, pregando para nós a palavra. Jesus hoje representado no sacerdote, no diácono, no bispo, no ministro da palavra que está celebrando contigo aí na sua comunidade, Jesus hoje lança essa semente, prega a nós. E nós estamos diante desse mar, que é o amor de Deus. Esse mar do amor e da misericórdia do Senhor, que se nós formos e mergulharmos e buscarmos águas mais profundas, nós experimentaremos os frutos e as bênçãos que esse mergulhar nos trará. Que Deus nos dê essa graça, que Ele nos faça hoje atentos à sua palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã.